sobre o anticristo. O trecho de Daniel, capítulo 9, verso 26, conforme você deve se lembrar, fala sobre o príncipe que virá, ao passo que o versículo 27 revela suas atividades. Notemos cuidadosamente que ele confirmará um acordo com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Aparentemente, as tensões no Oriente Médio e Extremo entre judeus e árabes continuará até que venha a surgir alguma crise mais grave que chegue a ameaçar seriamente a paz mundial. Nesse ponto, o príncipe que virá, ou seja, o anticristo, surgirá em cena a fim de procurar estabelecer a paz. Sua realização diplomática será saudada como um grande triunfo e os povos do mundo haverão de aclamá-lo como alguém sem igual, conforme Apocalipse capítulo 13, verso 4. Um grande indício disso nós vemos hoje em nossos dias com a CE, a Comunidade Europeia, que praticamente está engolfando os maiores líderes mundiais. A nação de Israel dependerá desse pacificador a fim de garantir a sua própria segurança. Liberto da preocupação em manter um constante estado de preparação militar, o povo de Israel começará a investir seu dinheiro e suas energias em propósitos pacíficos: desenvolvimento agrícola, eleição do seu nível de vida e a busca de lares e empregos para muitos judeus ainda dispersos pelo mundo. O estabelecimento daquele acordo de paz, entretanto, haverá de identificar esse suposto pacificador como o homem da iniquidade, conforme Paulo escreve na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Durante 3 anos e meio, as coisas parecerão correr muito bem naquela região do mundo. Porém, bem no meio do tempo estipulado no pacto, o anticristo haverá de romper a sua palavra, conforme Daniel capítulo 9, verso 27. O texto bíblico nos mostra que ele haverá de negar os direitos religiosos e civis de Israel. Em lugar da adoração ortodoxa deles, ele estabelecerá uma abominação desoladora, uma odiosa e terrível violação de algum lugar consagrado a Deus, no caso, o Templo de Jerusalém, que os judeus terão erguido, conforme Daniel capítulo 11, verso 31. Visto que ele se divinizará a si mesmo, proclamando-se Deus, se exigirá adoração à sua pessoa, conforme Paulo escreve aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 4, 8 até o 11, e Apocalipse capítulo 13, versículos 13 até o 15, parece que ele levantará uma imagem representando a si mesmo no Templo de Jerusalém, exigindo então que os judeus adorem-na ou morram. Nisso, o anticristo será assessorado por um agente especial, ao qual poderíamos chamar de ministro da propaganda. É o falso profeta. Esse falso profeta vai realizar milagres e exercerá uma poderosa e maligna influência sobre os povos da terra, conforme Apocalipse capítulo 13, verso 13, capítulo 16, versos 13. O Senhor Jesus Cristo se referiu a esse ato coroador de blasfêmia, chamando-o de a abominação que causa desolação, ou abominação desoladora. Ele nos deixou a seguinte advertência em Mateus 24, 15 e 16: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por meio de uma linguagem simbólica poderosa, ficamos sabendo os horrores que os judeus terão de experimentar quando os malignos sistemas do tempo do fim tentarem destruir a nação de Israel, conforme prevê Apocalipse capítulo 12, versos 13 ao 17, e Daniel capítulo 12, versículo 1, versículo 6 e versículo 7. Durante esse mesmo período haverá grande confusão e dificuldade até para os que não são judeus, porque 3 séries de julgamentos divinos serão derramadas sobre os habitantes da terra. Os capítulos 6, 8, 9, 15 e 16 do livro de Apocalipse descrevem a crescente ira de Deus, que será descarregada contra o reino do príncipe que virá, ou seja, o anticristo, conforme o tempo for passando durante aquela última semana de Daniel.
Quando esse maligno governante mundial procurar fortalecer ainda mais a sua autoridade, usará de um sistema mundial que controlará as finanças e o crédito. Através desse meio, ele conseguirá forçar as pessoas a aceitarem a sua liderança, porque ninguém será capaz de negociar a menos que aceite a sua marca de identificação, conforme Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. É a marca da besta. Enquanto ele estiver trabalhando, tendo em vista o estabelecimento de um único governo mundial sob o seu controle, haverá de encontrar muita resistência. Dessa maneira, guerras totais serão uma das características da última metade de seu governo de 7 anos. Lógico que encontrará resistência, porque, como a democracia está dominando o mundo, muitos ou a maioria não vai aceitar essa ditadura mundial. O profeta Ezequiel, sob inspiração de Deus, indica que uma confederação de nações do norte haverá de atacar a nação de Israel, a qual estará desfrutando da segurança provida pelo homem da iniquidade. As ímpias multidões atacantes esperarão poder destruir Israel. No entanto, essa força armada não contará com o interesse de Deus por seu antigo povo de Israel. Quando esse ataque for desfechado, Deus defenderá o seu povo e aniquilará quase totalmente as forças invasoras, conforme prevê Ezequiel no capítulo 38 e 39. Outras forças armadas também se porão em pé de guerra e o iníquo se verá forçado a defender a sua reivindicação ao governo do mundo.